Efésios 5, a gente vai ler os 5 primeiros versos. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês, como convém a santos. Não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas nem indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ações de graça. Fiquem sabendo disto: nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque avareza é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Amém. A gente sabe que a salvação é pela graça. Todos nós sabemos disso. A gente já conhece o Senhor, a gente foi resgatado, a gente foi salvo, a gente sabe que é o Senhor quem realiza essa obra no nosso coração. Não há nada que a gente possa fazer para que a gente consiga o favor de Deus. Não há nada que a gente possa fazer para que a gente consiga obter a graça, o amor do nosso Senhor. Ele é quem nos alcança, Ele é quem nos salva, Ele é quem nos perdoa. Ele é o Deus que se importa com a nossa vida. Toda essa ação de regeneração do nosso coração, de transformação da nossa mente, do nosso corpo, de tudo o que a gente tem, de tudo o que a gente é, no sentido da gente passar a amar Jesus, de nos convertermos de fato, tudo isso vem exclusivamente do Senhor. É o que a gente chama na teologia de obra monergística. Não existe uma sinergia de Deus com o ser humano, no sentido de, Deus tem a parte dele, a gente tem a nossa, aí isso se cruza e a gente passa a amar o Senhor. Não é assim, irmãos. A gente entende que essa obra é única e exclusiva do Senhor. Se dependesse da gente, de qualquer parte nossa, o que seria da nossa vida? No entanto, a vida cristã, depois da conversão, é uma vida de santificação. Toda caminhada cristã é uma caminhada de santificação. Santificação nada mais é do que o processo em que nós nos tornamos mais parecidos com Jesus, com o nosso Salvador. Depois que nós nos convertemos, nós somos chamados a dar um bom testemunho, nós somos chamados a lutar contra o pecado, nós somos chamados a negar a nós mesmos, a tomar a nossa cruz e a seguir a Cristo. E por que todas essas coisas acontecem? Por que a gente é chamado a fazer tudo isso? Porque Jesus fez assim. Nós devemos fazer também. Em outras palavras, queridos, a vida cristã é uma vida de imitação. Vida cristã é uma vida de imitação. É exatamente isso que o apóstolo Paulo está ensinando para a gente nesse trecho de Efésios. Sejam imitadores de Deus. Sejam imitadores de Deus. Basicamente ele está falando o seguinte: olhem o que ele fez e façam igual. Ajam como ele agiu, vivam como ele viveu, falem como ele falou. Sejam o mais parecido possível com Jesus. E sim, irmãos, existe um nível de vida com Deus, existe um nível de conduta que é esperado de nós, uma vez que nós fomos regenerados pelo Senhor. E quanto mais nós conhecemos a Jesus, mais nós somos chamados a viver como Ele viveu, a amadurecer, a crescer na fé. E isso é possível porque o nosso coração foi transformado. O que se espera de nós é algo que a gente consegue sim fazer. Isso é impossível para o ímpio. É impossível sim para o não crente, para aquele que não foi regenerado, passar a amar Jesus. É impossível para o ímpio acreditar nas coisas que a palavra ensina, amar o Senhor, viver para a glória dEle. Mas para nós que fomos salvos, que fomos chamados, que fomos resgatados, isso tudo é possível, irmãos. E a Bíblia vai ensinar algo sobre isso para a gente. Lá em Lucas 12:48, o texto diz: mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Existe sim algo que se espera de nós, uma vez que nós recebemos algo de Deus. Deus dá coisas maravilhosas para a gente. Nós conhecemos o Senhor. Quanto mais nós conhecemos o Senhor, mais é esperado de nós. Quanto mais nós recebemos do Senhor, mais é esperado de nós. É isso que a palavra ensina. É por isso que não se tem o mesmo rigor com um novo convertido que se tem com alguém que já caminha na fé há muitos anos, por exemplo. Porque para um novo convertido,
pouco ainda foi dado a ele ainda sabe poucas coisas a respeito de Deus. É claro que receber a salvação, a regeneração é algo maravilhoso, é algo incrível, mas no sentido daquele conhecimento que a gente passa a ter de Deus, pouco foi dado ainda a ele. Irmãos, é esperado sim um nível mais elevado de conduta, de forma de agir, para aqueles que já estão na caminhada cristã há mais tempo. E eu espero que essa noite, toda a minha oração foi no sentido de que você não entendesse essa pregação como uma pregação legalista, porque não é, irmãos. É esperado sim uma conduta mais excelente daqueles que amam o Senhor, daqueles que já foram regenerados, não por legalismo, mas por amor e por imitação, porque é isso que a palavra ensina para nós. Uma vez que o nosso Salvador, Jesus, pagou um preço altíssimo pela nossa vida naquela cruz, pelos nossos pecados, é esperado agora que a gente viva também como Ele viveu. Ele fez aquilo que seria impossível para cada um de nós. É isso então que se espera da nossa vida. E é por isso então que a continuação do trecho que a gente está lendo de Efésios faz muito mais sentido agora. E o apóstolo Paulo vai continuar, depois de falar, sejam imitadores de Deus, ele vai dizer que a imoralidade sexual e toda a impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês. Ele não está nem falando que a gente não deve fazer, mas a gente não deve nem mencionar esse tipo de coisa, como convém a santos. E ele vai dizer, não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas nem indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ação de graças. Se eu quero viver como Cristo viveu, se eu quero imitar o meu Salvador, não faz sentido eu sequer brincar com coisas que nem passariam pela cabeça de Jesus. Você acha que Jesus, se estivesse aqui no nosso meio, ainda que ele fosse uma pessoa alegre, gente boa, você acha que ele faria brincadeirinha de cunho sexual? Você acha que Jesus mencionaria imoralidade? Quem faz essas coisas, quem vive dessa forma, sem o menor temor, é quem não teve o coração regenerado. E é por isso que o apóstolo Paulo vai falar sobre essas pessoas. São aqueles que não têm herança no reino de Cristo e de Deus. Ele vai dizer, nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque avareza e idolatria tem herança no reino de Cristo e de Deus. E talvez a gente leia esse tipo de trecho na Bíblia, quando a gente para ler a Bíblia, a gente pensa assim, cara, isso é meio óbvio. Eu ouço isso talvez a vida toda, ou por muitos anos, desde que eu me converti. Mas, irmão, será que essas coisas são tão óbvias assim? Porque na caminhada aqui no dia a dia, a gente começa a se deparar com pessoas que já caminham há anos no nosso meio. Pessoas que cresceram na igreja, que vivem na igreja, que passam anos aqui, que servem, que tocam no louvor, que lideram célula, que lideram algum ministério nesse lugar, ou já lideraram. Mas a sensação é que depois de anos, coisas tão óbvias assim, parece que não entram de verdade no coração. E a gente, infelizmente, fica ouvindo falar de brincadeirinhas que desagradam a Deus, de condutas cheias de pecado, sem o menor temor. A gente ouve falar de fofocas aqui no nosso meio, de maledicência, de embriaguez, de palavrões, de divisão, de falta de santidade, irmãos. E a gente ouve falar dessas coisas, de pessoas que se dizem cristãs, que estão aqui no nosso meio há anos, que têm vivido uma vida sem temor nenhum. E pior, achando que é só os pastores não saberem que está tudo certo, está de boa. Igreja querida, irmão querido, irmã querida, eu preguei recentemente essa palavra no Gol, e isso tem falado tanto ao meu coração, eu não queria pregar esse tipo de pregação aqui essa noite, de verdade, de verdade. A partir do momento que você acha que esconder algo de algum pastor é a sua maior preocupação, então comece a se preocupar com a sua salvação. Provavelmente você não entendeu nada a respeito de quem Deus é. A Bíblia vai ensinar para mim e para você algo a respeito de Deus que deveria fazer a nossa perna tremer de medo e de temor. Gálatas 6:7. Não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá.
de Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Ainda que você consiga esconder alguma conduta pecaminosa de nós ou de qualquer pessoa, talvez da sua esposa, do seu marido, do seu filho, dos seus pais, dos seus amigos, você nunca vai conseguir esconder de Deus. E Ele é quem você mais tinha que temer. Eu quero tirar algumas lições aqui desse trecho. Minha oração é que Deus, de alguma forma, faça a gente temer novamente diante da presença dEle. Nosso Deus, irmãos, é santo, 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 Ele é puro, Ele perdoa, sim, os nossos pecados. Mas Ele odeia o pecado. Uma vida sem temor é uma vida praticamente morta. A primeira coisa que eu quero extrair desse trecho aqui é que entre os crentes não deve haver nem menção de coisas que Deus odeia. Entre os crentes não deve haver nem menção de coisas que Deus odeia. O apóstolo Paulo escreve que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês, como convém a santos. Não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas nem indecentes, pois isso não convém, pelo contrário, digam palavras de ação de graças. É assim que um crente tem que agir. Existem coisas que, por se tratarem de pecados abomináveis a Deus, pecados que Ele odeia, não deveriam nem ser mencionadas por aqueles que dizem amar Jesus. Quem são os santos a que Paulo se refere aqui? São aqueles que creem em Jesus, eram os efésios que estavam recebendo essa carta aqui. Somos nós, irmãos, hoje. Santo não é aquela figura, não é aquela escultura que tem dentro de algumas igrejas, talvez, que a gente faz uma reza, não é isso não. Santo na palavra somos nós, aqueles que foram santificados, que reconhecem Jesus como o único e suficiente Salvador. Nós somos os santos, fomos separados por Deus, fomos chamados a uma vida de santificação. Não convém aos santos, a nós, alguns tipos de atitude. Imoralidade sexual, impureza, avareza. Avareza é o contrário de generosidade. Quando a gente entende que Deus dá tudo o que a gente tem, a gente é generoso, a gente reparte, é isso que Deus quer da gente. Avareza é o contrário, você achar que tudo é seu. E aí Paulo vai dizer, isso é idolatria. Aí a gente aprende na palavra a imitar o nosso Salvador. Você acha que Jesus faria brincadeirinhas com o pecado, irmãos? Imagina, Jesus aqui no nosso meio, aí com Pedro lá, aí Pedrão, faz tal coisa. E a galera começa a rir. Oi, Tiagão, aí pensa numa brincadeirinha de mau gosto, de cunho sexual, por exemplo, aquelas que você ri lá no seu trabalho, com aqueles caras que não conhecem Jesus. Você acha que Jesus faria isso? Irmão, Jesus não faria isso. Se Jesus não faria isso, a gente não deve nem mencionar. É o que a palavra está ensinando. Não é para brincar, não é para zoar, não é para falar sobre. Não estou falando que a gente não pode brincar. É brincar com o pecado, você entende? É fazer brincadeirinhas de coisas que Deus abomina. O que a gente considera pecado? É tudo que a Bíblia chama de pecado, irmãos. Impureza sexual, por exemplo. Quando a gente vai ver todas as listas de pecados na Bíblia, que a palavra de Deus condena, todas elas vão sempre citar a imoralidade sexual, além de outros. O que é imoralidade sexual? É tudo que tem a ver com sexo, ou que seja de cunho sexual, que esteja fora dos parâmetros de Deus na sua palavra. Qual é o parâmetro de Deus na sua palavra para o sexo? É um homem com uma mulher no vínculo do casamento. Precisa haver independência dos pais, o homem tem que deixar pai e mãe, mulher também. Precisa haver compromisso legal mediante voto. Esses dois se unem e se tornam uma só carne, diante de Deus e dos homens. Esse é o parâmetro de Deus para esse tipo de assunto. Você está namorando e está se deleitando com seu namorado ou com sua namorada? Pecado, porque está fora dos parâmetros de Deus na sua palavra. Você tem se masturbado direto? Pecado. Isso está fora dos parâmetros de Deus na sua palavra. Você tem se enchido, se chafurdado de pornografia? Pecado. Você está trocando mensagem pelo WhatsApp, cheio de brincadeirinha sexual, com alguém que não é o seu cônjuge? Você está trocando nudes com alguém que não é teu marido, a tua esposa? Pecado. Você tem flertado com uma outra pessoa do seu trabalho? Pecado. Você está adulterando? Não precisa nem falar, né? Essas coisas não deveriam ser feitas pelos santos. A gente não deveria nem mencionar esse tipo de coisa, não deveria nem passar pela nossa mente, quanto mais praticar.
De Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Qual é a solução para isso, irmãos? Arrependimento. Arrependimento. A resposta de Deus para o pecado é arrependimento. Confesse o seu pecado para o seu Deus. Busque ajuda. Busque ajuda do seu discipulador. Busque ajuda do seu líder de célula, do seu pastor. Mude a sua maneira de agir. Comece a imitar a conduta de Cristo. Aí o apóstolo Paulo vai falar aqui de impureza. Pureza, tudo que é impuro. Ele vai falar de avareza. E aqui, na carta aos Efésios, Paulo está endereçando algumas questões específicas para essa igreja. Então ele vai citar esses três especificamente: moralidade sexual, impureza e avareza. Mas quando a gente lê a Bíblia, a gente vai ver várias listas assim, ampliando o leque de coisas que realmente não convém aos santos. Quando a gente lê Gálatas, por exemplo, Gálatas 5, verso 19 ao 21. As obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. E aí talvez você pense assim, não, mas Paulo era um cara muito duro, né? Jesus era o cara do amor. Eu vou ler agora para vocês uma lista que o próprio Jesus fala lá em Apocalipse. Apocalipse 21, 8. É o próprio Jesus falando. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Jesus falando isso, ele está falando de inferno, irmãos. Ele está sendo até mais duro do que Paulo. Paulo está falando assim, não vai herdar o reino. Que vai que você entende, né? Ele usa uma linguagem talvez mais tranquila. Jesus está falando, o que está reservado para esses que vivem desse jeito é o lago que arde com fogo e enxofre. É o inferno. Quem pratica esse tipo de coisa de forma deliberada, já sem temor nenhum, é o ímpio. Quem pratica as obras dos ímpios vive como ímpio. Isso, infelizmente, é fruto de quem não se converteu. Eu queria falar sobre bebedeira. Bebidas. Não tem problema nenhum você gostar de bebida alcoólica. Eu gosto de vinho, por exemplo. Não tem problema, irmãos. E isso também não é colocado por Deus como um pecado, tá? Jesus transformou a água em vinho, beleza? O problema não é o objeto, é o que a gente faz com aquilo. O que a palavra vai falar para a gente sobre a bebida alcoólica é como a gente utiliza. A palavra ensina para a gente coisas como equilíbrio, coisas como autocontrole. O que a palavra ensina a gente como pecado é embriaguez. É quando você bebe a ponto de você ficar tortão e fazer um monte de besteira. Não é isso que agrada ao Senhor. Sabe, quando você vai para uma festa e você passa vergonha porque bebeu demais, isso é pecado. Isso é pecado. Irmão querido, irmã querida, se você chegou num nível que você gosta tanto de bebida, que você não consegue dizer não, talvez seja a hora de você afastar isso da sua vida. Talvez já tenha se tornado um vício. É bom tomar um vinhozinho, é bom tomar, talvez tem gente que gosta de cerveja, você gosta lá de tomar sua cervejinha, mas você consegue falar assim, hoje eu não vou tomar, e consegue ter controle sobre a sua vida? Glória a Deus, é assim que é para ser. Se não, meu querido, minha querida, talvez isso tenha se tornado um vício. Além disso, a Bíblia vai orientar cada um de nós a fugir de toda a aparência do mal. 1 Tessalonicenses 5:22. Abstenham-se de toda forma de mal. Em outra versão, a gente vai ler, mantenham-se afastados de toda forma de mal. Uma outra versão vai dizer sobre a aparência do mal. Mantenham-se afastados de toda aparência do mal. Isso significa que, se a gente estiver usufruindo da bebida, mas dando um mau testemunho, sendo motivo de escândalo, talvez para alguém que não é convertido ainda, se a gente estiver envergonhando o evangelho, a gente deve fugir do que quer que seja, irmãos. Sabe, quando você reúne amigos crentes, aí vocês querem tomar aquela bebidinha e tal, só que aí tem um não crente perto, se aquilo é motivo de escândalo, se aquilo é a aparência do mal, você não deveria fazer isso em amor a Cristo, em amor ao evangelho.
Se você é jovenzinho, gosta de sair, gosta de tomar uma bebida aí com seus amigos, se essa rodinha que vocês fazem para beber é igualzinha à rodinha da chopada da faculdade, isso é pecado diante de Deus, isso é aparência do mal. A gente não deveria fazer isso em amor a Jesus. Deixa para tomar a sua bebida num momento mais de intimidade, na sua casa, talvez com poucos amigos, algo mais íntimo, que você não envergonhe o Evangelho, que você não envergonhe o Senhor, num ambiente que talvez isso não seja escândalo para ninguém. E a Bíblia vai até além, vai falar que se a gente estiver sendo motivo de tropeço, alguém, por exemplo, que já tenha tido dificuldade com bebida no passado, aí mesmo não tem nem conversa, você não deveria abrir perto dessa pessoa, por exemplo. A Bíblia ensina isso para a gente, 1 Coríntios 10, 23 e 24. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o próprio interesse, e sim o interesse do próximo. Aí alguns versos na frente, 32 e 33. Não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus, assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Se a nossa atitude, ainda que não seja a de um pecado de fato, se torna motivo de escândalo ou tropeço para um irmão nosso ou para um não convertido, então a gente não deveria fazer em amor a Cristo, em amor ao Evangelho. Guarda isso no seu coração, o que a gente está falando nesse primeiro ponto. Entre os crentes, entre os santos, entre nós, irmãos, não deve haver nem menção de coisas que Deus odeia. A Bíblia, ela vai a fundo nesse ponto. Por quê? Porque a nossa conduta, o nosso bom testemunho, isso importa para Deus. Segunda lição, a prática recorrente de pecados, sem confissão e arrependimento, é a conduta de quem vai para o inferno. É isso que a gente chama de pecado deliberado. Você sabe o que é pecado deliberado? É um pecado que é decidido, consciente. Você sabe que é pecado e mesmo assim você faz. É quando a gente peca, sabendo que a gente está pecando, mas a gente continua nessa prática. E na maioria das vezes, a gente repete tanto que a gente nem sente mais tristeza ou pudor. O apóstolo Paulo vai escrever: fiquem sabendo disto, nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza e a idolatria têm herança no reino de Cristo e de Deus. Aqueles que praticam coisas que os ímpios praticam sem temor nenhum, esses irmãos estão destinados ao inferno, não tem meio termo, não tem pecado de brincadeirinha e pecado sério. É claro que tem sim níveis de pecados. Tem pecados que são mais graves para Deus do que outros. Isso existe. Nós cremos assim. Os pastores dessa igreja entendem dessa forma. Mas até mesmo o pecado menos grave, aquele menorzinho, aquele pequenininho, para um Deus que é totalmente santo, para um Deus que é totalmente justo, puro, esse pecado é nojento, por menor que seja. E aqui, irmãos, só para ficar claro para todo mundo, eu não estou me referindo a pecados eventuais que a gente cometa. É claro que nós, como crentes regenerados, eventualmente nós vamos pecar. A gente sabe disso. A gente vai lutar contra o pecado até o final da nossa vida. Só que aquele que é regenerado, ele praticamente cai no pecado já chorando em arrependimento, você entende? Ele sente tristeza. Sempre que ele cai, esporadicamente, aquele pecado causa dor. Ele sente vergonha. Ele quer desesperadamente mudar de postura. Você já cai falando assim: Senhor, me perdoa, que coisa nojenta que eu estou fazendo, Senhor, me ajuda. Aquele que é regenerado de verdade cai em pecado com esse coração. Por quê? Porque não quer se afastar de Deus, quer confessar logo, quer ajuda para mudar, para se acertar. O texto está ensinando para a gente sobre esse tipo de pecado que é diferente desse, do regenerado que peca eventualmente, mas é de alguém que já vive nessa prática deliberada. Aquele pecado que é fruto de uma vida ímpia, de quem não teme o Senhor, de quem não tem Jesus como o Deus do seu coração. Uma pessoa que se diz crente, mas pratica a imoralidade, pratica a impureza, a avareza ou qualquer outro pecado que um não crente faz, é bem provável que não seja de fato um cristão regenerado. Os santos, eles dão fruto de quem ama Jesus. Os ímpios, eles dão fruto de quem odeia e rejeita a Jesus. E Jesus vai ensinar isso para a gente, que pelos frutos a gente conhece a árvore. Você quer saber se alguém é salvo? Olhe para os frutos dessa pessoa. Eu não estou dizendo aqui que cabe a gente julgar: você é salvo, você não é.
Não é esse o nosso papel, nem é isso que Jesus está ensinando, não. Mas pelos frutos a gente sabe que aquela pessoa ali, ama Jesus. Aquela ali está muito distante ainda do Senhor. Um salvo nunca vai cometer um pecado e vai ficar de boa, desde que os pastores da igreja não saibam. Você entende isso, irmão? É por isso que a palavra vai mostrar para a gente que pecados assim são uma demonstração de quem nunca conheceu o Senhor ou nunca se tornou servo de Cristo. É por isso que em várias cartas paulinas a gente vai ver listas desses pecados. Por quê? São frutos de quem não conhece o Senhor, de quem vive ainda na impiedade. Quem pratica essas coisas é porque provavelmente não foi regenerado, não ama o Senhor, não foi salvo de fato. De Deus não se zomba. Não adianta, de Deus não se zomba. Você pode enganar os pastores, você pode enganar a namorada, o namorado, você pode enganar o seu marido, você pode enganar a sua esposa, você pode enganar os seus pais, você pode enganar os seus filhos, você pode enganar os seus melhores amigos. Você nunca vai conseguir enganar o Senhor. Se você acha que o seu maior problema é o pastor da igreja saber, ou o seu líder de célula, ou o seu discipulador, você está muito enganado. A gente é muito fácil de enganar. Se você marcar um gabinete e contar uma historinha legal lá pra gente vai acreditar em tudo que você falar pra gente. Você pode falar que você é a pessoa mais santa do mundo, você pode contar testemunhos incríveis. Eu vou achar lindo, eu vou alegrar com você. A gente vai acreditar em tudo, mas você nunca vai enganar a Deus. É dele que você tinha que ter medo. É ele quem você tem que temer. Uma vida de pecado deliberado, de pecado consciente, a postura de quem ainda está no inferno e provavelmente vai passar a eternidade lá. E por fim, terceiro lugar, a vida cristã se trata de imitação. O apóstolo Paulo começa esse trecho dizendo: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Como eu sei se eu sou salvo mesmo? Veja o quanto você tem imitado Jesus ou o quanto você deseja ser mais parecido com Jesus. Uma vez, ouvindo uma aula excepcional do pastor Heber Campos Júnior, ele disse algo maravilhoso, eu nunca mais esqueci. O maior sinal de admiração é a imitação. O maior sinal de admiração é a imitação. A melhor forma de você honrar alguém, de você reconhecer alguém, é o quanto você imita essa pessoa. Você já percebeu que quando você tem alguém que te inspira, que é uma inspiração para você, você começa a fazer escolhas parecidas com essa pessoa, que é uma inspiração? Você começa a se vestir igual, você de repente começa a ir aos mesmos lugares, você imita as gírias, o jeito, as palavras. É por isso que o pai deseja que todos imitem o filho. É por isso que o pai quer que todos nós sejamos parecidos com o filho, com Jesus. Ele deseja que todos os seres humanos sejam iguais ao nosso Salvador. E isso nada mais é do que santificação. À medida que a gente caminha na direção de Deus, à medida que a gente se enche mais do Senhor, a gente se torna mais parecido com Ele. A gente está se santificando. E por que a imitação de Cristo é tão eficaz? Porque mostra que a gente vive aquilo que a gente diz crer. Essa era a diferença, por exemplo, entre Jesus e os mestres da lei lá do seu tempo. Vocês lembram que as pessoas ouviam o ensino de Jesus e falavam, ele fala como quem tem autoridade. Por quê? Porque tudo que ele falava, ele vivia de fato. Jesus não era um hipócrita, como aqueles mestres da lei, que falavam uma coisa bonita por fora, mas o coração deles estava completamente vazio, cheio de hipocrisia, fingindo uma vida que eles não viviam de verdade. Quando eles estavam sozinhos, eles estavam cheios de pecado, distantes de fato de Deus, mas na frente das pessoas era aquela coisa bonita, todo mundo olhava e falava, caramba, que santidade, hipocrisia. Jesus não, Jesus vivia exatamente tudo aquilo que ele pregava. E é assim que Deus quer que a gente seja, irmãos. É por essa razão que o discipulado é tão importante para nós. Não o discipulado enquanto programa de discipulado de uma igreja, não. O programa de discipulado a gente faz para que seja uma ferramenta para o discipulado de fato. O discipulado de fato é a gente ser mais parecido com Jesus, é a gente se tornar discípulo. O seu discipulado precisa existir para isso, querido. Para você se tornar mais parecido com Jesus, não com o seu discipulador. Para que você, a cada encontro, ame mais e mais o seu Salvador, o Deus que te amou, o Deus que te regenerou, que perdoou o seu pecado. O seu discipulado tem feito você amar mais ainda Jesus.
Então ele está maravilhoso, glória a Deus. É para ser assim. O discipulado é uma resposta à ordem de Jesus de nós irmos e fazermos discípulos em todos os lugares. Discípulos que façam tudo aquilo que ensinou, façam tudo aquilo que ele ensinou aos seus primeiros discípulos. Basicamente, Jesus está pedindo que nós façamos imitadores dele por aí. Porque a vida cristã se trata disso, irmãos. Se trata de imitação de Cristo. Eu queria trazer então algumas aplicações para a nossa vida. Primeira delas, não zombe de Deus. Não zombe de Deus. No último dia, você não vai prestar contas para os pastores da sua igreja. No último dia, você não vai prestar contas para o seu marido, para a sua esposa. Você não vai prestar contas para o seu líder de célula. Você não vai prestar contas para o seu discipulador. Naquele último dia, no último dia, todos nós vamos prestar contas a Deus. E isso não é algo que eu estou falando aqui só para talvez trazer aqui uma sensação de temor ou algo assim. Irmãos, a palavra tem vários textos que vão ensinar para a gente sobre essa prestação de contas nossas diante de Deus. Hebreus 4,13. Todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Romanos 14,12. Assim, pois, cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus. E tem vários outros, eu não teria tempo para citar todos os textos que vão falar sobre prestação de contas diante de Deus. Não adianta você esconder coisas dos pastores, achando que a parte com Deus é mais fácil, Deus sempre perdoa, Ele é um Deus cheio de graça, esses pastores é que são cascudos mesmo. Irmão e irmã queridos, entenda uma coisa, Deus não é aquele ser bobalhão, sabe? Aquele ser bobalhão que faz vista grossa, o pecado, não me importa com isso não. Pelo contrário, Deus se importa tanto que Jesus teve que morrer numa cruz. Deus se importa tanto com o seu pecado, com o meu pecado, que Jesus precisou ir para uma cruz. Se Deus não se importasse, se Deus fizesse vista grossa, não haveria necessidade de cruz. Você consegue entender isso? É claro que a nossa conduta importa sim para o nosso Deus. E guarda uma coisa no seu coração, meu irmão, minha irmã. E eu vou falar isso com muito temor. O juízo sempre vem. O juízo sempre vem. E vem nessa vida e na vida posterior. Não zombe de Deus. Não zombe de Deus. Você está em pecado? Você tem vivido uma vida falsa, hipócrita, religiosa? Então, confesse. Mude de postura enquanto há tempo. Não continue vivendo dessa forma, meu irmão, minha irmã. Procure ajuda. Simplesmente mude, se arrependa de verdade. Segunda aplicação. Se você está distante, volte a temer o Senhor. Se você está distante de Deus, se você tem vivido já uma vida cauterizada, que você já nem se importa mais com as coisas de Deus, volte a temer. Tenha temor. Leve isso a sério. Provérbios 9:10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Conhecer o santo é ter entendimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Sabe por que tantas vezes a gente cede à pressão daqueles amigos bobalhão lá da faculdade ou do colégio? Ou porque tantas vezes a gente cede a uma tentação que está talvez grande sobre a nossa vida e a gente acaba caindo em pecados horríveis que depois a gente se envergonha? Porque a gente perde o temor. Quando a gente perde o temor é que a gente cai nesses pecados horríveis. Porque sem temor a gente vive uma vida tola. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você quer ter sabedoria para fazer escolhas que agradam a Deus, que te aproximem de Deus, você precisa começar a temer. Isso é só o inicinho da sabedoria. Mas quando a gente perde o temor, a gente começa a ter atitudes de quem é tolo, de quem já está distante há muito tempo. Falta de temor. A falta de temor faz a gente viver uma vida igual a do ímpio. A gente precisa voltar a ter temor diante do Deus que é santo, santo, santo. O nosso Deus, aquele que nos ama, que deu o próprio Filho para morrer naquela cruz, que se entregou pelos nossos pecados.
A boa notícia, meus irmãos, é que ainda há tempo para arrependimento. Eu espero muito que você não tenha entendido toda essa pregação como palavras legalistas, mas que tenha conduzido de fato a uma vida agradável ao Senhor, a uma vida de arrependimento verdadeiro, genuíno. Se arrependa enquanto há tempo, se arrependa do seu pecado. Eu não estou falando daquele remorso que a gente tem quando faz, sabe, alguma coisa errada, putz, fiz besteira, o que vão pensar de mim? A gente fica mais preocupado com o que os outros vão falar, ou vão pensar, vão achar da gente, do que com o que Deus está falando da gente, está achando da gente. Não, irmãos, estou falando de mudança de postura. Aquele que bebia e envergonhava, não beba mais. Aquele que pegava geral e barbarizava, não faça mais isso. Aquele que transava com qualquer um, não transe mais. Aquele que adulterava, não adultere mais. O que mentia, não minta mais. O que fofocava, não fofoque mais. Aquele que brigava, não brigue mais. Se você tem vivido uma vida de pecado, se você já tem praticado coisas que talvez nem causem mais tristeza ao seu coração, ou vergonha, ou constrangimento, questione se você é crente mesmo, se você foi alcançado pela graça de Jesus. Questione se você é salvo enquanto há tempo. Porque essa é a postura de quem não foi transformado realmente por Jesus. Um crente em Jesus, uma pessoa salva, ela vai ter temor. Quando ela pecar, ela vai sentir tristeza, ela vai sentir vergonha. A ficha cai rápido. Você pensa na hora, o que eu fiz, Senhor, me ajuda. Deixa eu procurar ajuda logo. Eu quero me livrar dessa coisa horrível. Se você é crente de verdade, tem certeza da salvação, mas mesmo assim você se sente distante, frio, volte a temer, volte a ter reverência diante de Deus, respeito, até medo também. O medo também faz parte do temor. O temor do Senhor é o princípio, é o inicinho da sabedoria. Quando a gente teme, é que a gente consegue dizer não para os pecados, porque a gente começa a viver de forma sábia. E com sabedoria a gente entende que isso desagrada a Deus. Quando a gente começa a temer ao Senhor, é que a gente começa a tomar boas decisões. Não só boas decisões a respeito do nosso futuro, da nossa vida financeira, não. Mas a respeito também da nossa conduta. Da forma como a gente lida com Deus, como a gente lida com o próximo. Quando a gente começa a temer o Senhor, é que a gente volta a viver em paz, em segurança na presença de Deus. A gente precisa voltar a temer o Senhor. É temendo o Senhor que a gente vive em sabedoria. E a terceira e última aplicação, seja um imitador de Jesus. Sempre reflita se Jesus faria aquilo que você está fazendo ou que você deseja fazer. Eu sei que na hora é mais difícil, né? Mas tente sempre refletir. Será que Jesus pegaria aquela menina? Será que Jesus faria isso que eu estou pensando de uma forma tão horrível? Jesus mandaria nude para alguém? Jesus assistiria pornografia? Jesus teria uma amante? Será que Jesus agiria sem se importar com o próximo? Ainda que seja meu marido ou minha esposa? Será que Jesus ia passar alguma fofoca para os amigos dele? Será que Jesus ia ficar murmurando, reclamando da vida, igual aquela pessoa chata que reclama de tudo? Será que Jesus seria alguém de pavio curto? Será que Jesus viraria as costas para o Pai só para realizar um desejo carnal? Claro que não, irmãos. Jesus não faria. Jesus tinha temor. Jesus tinha reverência. Jesus foi a pessoa mais sábia que já pisou nesse mundo. E a ordem bíblica para nós essa noite é: sejam imitadores de Deus como filhos amados. Sejam imitadores desse Jesus, que não faria nenhuma dessas coisas. Por isso que a gente precisa sempre estar em contato com Deus, orando diariamente, mantendo a nossa devocional em dia, lendo a palavra. Se a gente vai imitar o nosso Senhor, a gente precisa saber o que Ele fazia, como Ele pensava, quais eram os seus desejos, como Ele agia em cada situação, quais eram as prioridades de Jesus. Quando a gente lê a palavra, a gente vai ver que Jesus orava o tempo todo, Ele amava o Pai, Ele dava bom testemunho, Ele se importava com as pessoas, Ele amava a sua família, Ele falava sempre a verdade, Ele era manso no tempo certo e Ele também às vezes era duro no tempo certo. Jesus fazia todas essas coisas. Tudo isso é o que a gente é chamado a imitar. Nós somos chamados a imitar esse Jesus, irmãos.
E isso é possível. Isso é possível porque o nosso coração foi regenerado. Não é impossível o que Ele pede de nós. Ele dá para a gente o seu Espírito. Ele dá para a gente a palavra que ensina o que Ele quer. É possível. Se você acha que é impossível, não escute essa voz. Ou é o seu coração mentindo para você mesmo, ou é Satanás querendo destruir a sua vida. É possível viver dessa forma e é assim que Deus deseja que nós vivamos. Concluindo, nosso Deus é um Deus santo. Santo, Ele é separado, Ele é perfeito. Existem sim coisas que Ele abomina. Por isso, a gente não deve nem mencionar essas coisas. Não zombe de Deus. Não adianta viver em pecado, achando que isso é de boa. Não adianta tentar esconder pecado, achando que ninguém vai saber, ou isso não vai dar em nada. A maior burrice que tem é pensar dessa forma. É só esconder. Esconder de quem? Quem mais importa já sabe, já conhece o coração. Confesse o quanto antes, busque ajuda, corra para Cristo. Ele ainda está de braços abertos, esperando aqueles que querem se acertar. Não zombe de Deus. Não zombe de Deus. Viva em verdade, viva em santidade, debaixo da graça dEle. Irmãos queridos, todo pecado tem sua consequência. Mude enquanto há tempo. Viva para glorificar aquele que te chamou, aquele que te salvou, aquele que te perdoou, aquele que se importa com a sua vida. Volte a imitar o seu Salvador. Essa é a melhor forma de viver. Sejam imitadores de Deus como filhos amados. Senhor, muito obrigado pela sua palavra. Tantas vezes ela confronta a gente, Senhor. Esse é um daqueles textos duros, Senhor, da gente ler, da gente aplicar a nossa vida, o nosso coração. Porque a gente sabe, Senhor, o quão difícil a gente é. A gente sabe todas as vezes que a gente desejou cair, Senhor. A gente sabe de todas as vezes que a gente quis pecar. E o pecado foi prazeroso, Senhor. E por isso a gente se envergonha, por isso a gente pede perdão, por isso a gente quer viver de forma santa. Ajuda cada um de nós, Senhor. Ajuda a tua igreja, ajuda o teu povo, Senhor. Que a gente volte a ter temor. Enche o nosso coração de temor. Nós precisamos de temor, Senhor. Muda a nossa vida, transforma mais uma vez o nosso coração. Perdoa os nossos pecados, Deus. Ajuda a gente a viver na tua presença. Ajuda a gente a viver para a tua glória, Deus. Cuida do nosso coração. Faz assim, Senhor. Faz assim para a tua glória. No nome de Jesus, Deus. Amém.